Olá pessoal, tudo bem? Prazer, privilégio imenso estar junto com você novamente aqui no nosso canal Mente Quântica e no Psi Elias Pereira. Lembrando que o Psi Elias Pereira é o meu canal no Instagram e lembrando também que o canal Mente Quântica de propriedade intelectual da nossa querida amiga Kênia Bastos, que deve estar conosco hoje, acompanhando, e que cede gentilmente esse espaço para conversarmos sobre saúde mental, para falarmos sobre essas questões afetivas, que são tão importantes para a nossa vida, que são tão importantes para o nosso dia a dia. Então, é muito bom, é muito alvissareiro, é muito gostoso, cada quinta-feira, essa possibilidade que eu tenho de estar aqui com você, dialogando, conversando, trocando ideia, respondendo pergunta. Rodrigo Pires acaba de entrar no Psi Elias Pereira. Alguém entrou no canal Mente Quântica, eu só estou vendo o aceno, só a mãozinha. Não consegui ver quem era. Dianara, ok, muito bem-vinda. Neves Vilauta no Psi Elias Pereira. Neves Vilauta está dando um oi, com certeza para todos e para mim também. Prazer ter você conosco, Neves, novamente, retornando para mais uma rodada de conversa sobre a mente, sobre nossa vida psíquica. E isso é muito bom, isso é muito bacana. Eu sempre me apresento no início de cada live, no início de cada conversa que temos, dado ao fato de que um ou outro pode estar entrando aí pela primeira vez, não é? Não é o caso do Rodrigo, não é o caso do Neves. A Kênia Bastos, não é o caso dela também, que está pela primeira vez. Ela é a proprietária do canal Mente Quântica e está conosco, mas um ou outro entra pela primeira vez. Samuel Bastos acaba de entrar no canal Mente Quântica. Que alegria ter você aí conosco, Samuel. É um privilégio ter você aí acompanhando conosco essa live de 40, 45 minutos sobre saúde mental. Deixa eu dizer quem sou eu. Meu nome é Elias Pereira, eu sou psicólogo clínico, atuo na cidade de Hortolândia. Elias, onde raio fica a cidade de Hortolândia? Hortolândia é uma boa cidade de 230, 240 mil habitantes, que fica na região metropolitana de Campinas. Campinas fica a 100 quilômetros de São Paulo. Então, para você que está longe, num outro estado, para você que está fora do Brasil, você já pode imaginar onde é que fica Hortolândia. Pode ir no mapa, localizar, enfim, a 90, 100 quilômetros de São Paulo. E é daqui de Hortolândia que eu faço os meus atendimentos particulares aqui no meu consultório, onde eu gravo também, estou no meu consultório agora, e é daqui que eu também faço as minhas lives, não é? E é daqui que eu atendo as pessoas online. Tenho pacientes no Brasil, fora do Brasil, portanto, a minha vida acontece aqui das 7h30 da manhã até as 10 horas da noite. Portanto, é um privilégio poder receber você. A Lili Fagundes. A Lili há muito tempo não estava conosco. Que bom que você está aí, né? Ferdental também continuando aí conosco. Aline Alves. Aline Alves, muito querida, também está conosco. Já esteve uma vez ou outra, é bom ter você conosco aqui. Acabou de entrar no canal Mente Quântica. E ao fazer os atendimentos presenciais, ao fazer a live e ao fazer os atendimentos online, a gente traz essa experiência para o nosso diálogo para que você se conheça melhor e para que você consiga detectar na sua família, no seu grupo de amigos,
pessoas que podem estar no início de algum transtorno emocional e que você possa indicar um tratamento para essa pessoa. Que você possa, com jeito, com gentileza, com amabilidade, dizer para essa pessoa que talvez ela possa ser ajudada se ela procurar uma ajuda externa, tá certo? Esse é o nosso objetivo aqui com as nossas lives. E também, sabe de uma coisa? É um processo de conscientização em relação às doenças mentais, às doenças psíquicas. Por quê? O tema de hoje é: quais são as principais doenças mentais ou psíquicas do Brasil? Por que optei por esse tema? Primeiro, há algumas razões por isso. E eu já vou lhe dizer quais são. Existe um dado da Organização Pan-Americana de Saúde que 30% da população das Américas teve ou terá algum transtorno mental. Note comigo, veja bem esse dado. 30% da população das Américas, as Américas começa no extremo do Canadá e vai ao extremo da Argentina e Patagônia. Nas Américas, 30% teve ou terá um transtorno mental. Ou seja, praticamente 1/3 da população das Américas lidou ou vai lidar com transtorno mental. E seria muita irresponsabilidade da minha parte de ter conhecimento nessa área e guardar só para meus pacientes que vêm aqui pagar honorários. Ou para aqueles que entram no Zoom, no Meet, no WhatsApp, com quem eu tenho psicoterapia online. Seria muita irresponsabilidade, falta de civilidade, de bondade, de generosidade de minha parte, guardar isso só para quem me paga. Portanto, esse espaço de gratuidade aqui é de uma importância tremenda. Por que eu decidi focalizar no Brasil? Porque é aqui que a gente está, é aqui que a gente vive, não é? A colonização brasileira sempre foi marcada por um excesso de extrema riqueza, extrema pobreza e escravidão. A extrema riqueza estava com aqueles que recebiam benefícios dos colonizadores portugueses, no caso do Brasil, e viviam na opulência. A extrema pobreza estavam com aqueles livres que eram mandados para o Brasil para trabalhar por um salário vergonhoso, apenas para custear sua roupa e seu alimento, e mais a escravidão. Então, nosso país sempre foi marcado por uma desigualdade social extrema. Os distúrbios psíquicos, as doenças mentais, sempre foram vistos como preguiça, possessão ou irreligiosidade. É curioso isso. Ao longo da história, as doenças mentais, quem apresentava uma psicopatologia mental, por um período, era alguém que tinha ligação com as divindades, que conseguia ver coisas que os outros normais não viam. Eram seres ligados com a divindade. Da Idade Média para cá, quem apresentava doença psíquica ou mental tinha ligação com possessão demoníaca. E, portanto, as doenças mentais não era coisa para o profissional da saúde ou o médico tratar. Nem tinha profissional de saúde mental. Não era coisa para o médico, era coisa para o clérigo. Era para o bispo. Compreende? Ou ainda era visto como preguiça. Por exemplo, tem um livro do Moacir Scliar
escritor gaúcho, morreu há uns 6, 8 anos, era um médico, especialista em saúde sanitária, escritor. Ele escreveu Saturno nos Trópicos. Ele diz que aqui no Brasil, o banzo era uma forma de distúrbio emocional pelos escravos que eram separados da família, mandados para uma terra distante e por um trabalho não assalariado. E ao adoecerem psiquicamente, eles eram diagnosticados como sendo pessoas com possessão demoníaca. Portanto, o que conhecemos culturalmente como banzo, que é a saudade da África, saudade da minha terra, saudade do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, essa tristeza profunda que marcava os escravos no Brasil, para médicos e clérigos era possessão demoníaca. Deixa eu ligar o ar-condicionado, que isso aqui já está me dando calor. Há uma outra questão no Brasil que eu quero levar em conta com você. Nós somos latinos. E os latinos são mais emotivos do que os anglo-saxões, por exemplo. Nós somos mais emotivos do que os ingleses, os alemães, os irlandeses, que foram basicamente os colonizadores da América. Os franceses colonizando parte do território canadense. Então, da América Central para baixo, essa latinidade, os latinos, a nossa vida afetiva é muito forte. Então talvez haja uma propensão, eu me arrisco a dizer genética, mas não aposto nisso, mas cultural com certeza, de que nós temos uma propensão maior, talvez, a um desequilíbriozinho emocional, a uma efusividade maior. Elias, que preconceito é esse? Que fala absurda? Não. E isso é conhecer um pouco da história. Os latinos são mais calorosos, não é? Os latinos permitem que seus filhos fiquem em casa até se casar, 30, 32, 35 anos. Nos Estados Unidos, fez 18 ou 19, vai caçar seu apartamento, vai pagar seu aluguel, e se ficar em casa, paga aluguel pra gente. Consegue entender? E finalmente, as desigualdades econômicas na contemporaneidade e o preconceito ainda vigente em relação às doenças mentais dificulta a saúde mental no Brasil. Quero mencionar rapidamente as 10 principais doenças ou distúrbios mentais. Caroline Fudo, do canal Mente Quântica, acaba de entrar. Muito bem-vinda. Juliana Marques, no canal Mente Quântica. Que bom ter você, Juliana. Bem-vinda. Araújo, no Psi Elias Pereira. Araújo Lecione. É você que entrou? Seja bem-vinda. Mariana Carla, também no Psi Elias Pereira. Thaís Ferreira. Que bacana ter vocês conosco. Aqui a gente fala sobre saúde mental o tempo todo. A gente conversa sobre a mente, sobre as emoções, sobre o comportamento. Tá certo? Para aprendermos a ter uma saúde psíquica melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Alexandre Peixoto no canal Mente Quântica também acaba de entrar. Tá certo? Nossas lives se dão na quinta-feira, 1h da tarde, e no domingo, às 7 horas da noite.
bem. Primeiro, a doença mental, psíquica, que quero mencionar, é a fobia. Quando a gente fala em fobia, estamos falando de um objeto específico. Quando a gente fala em medo, ele pode ser generalizado, mas fobia é de alguma coisa específica. E elas se dividem em 5 categorias, na psiquiatria e na psicologia também. Por exemplo, fobia de animais. Há pessoas que têm fobia de cães, de cobras, de aranhas, de insetos. Eu tive um paciente, e eu vou mencionar porque é uma questão particular da família dele, né? Ele tinha uma irmã que tem fobia a lagartixas, e ela passa mal de desmaiar. E quando a família chega em casa, depois de uma ausência ou de uma viagem, ele e o pai entram na casa e vasculham a casa toda para ver se não há lagartixa nas paredes, para depois a filha poder entrar, ou a irmã poder entrar, dada a sua fobia de lagartixas. Fobia de eventos naturais, como relâmpago, tempestade, enchente, não é? Há pessoas que quando o céu começa a escurecer, dá um trovão, relampejar, começa a chuva, começa o pânico, começa o desespero. Thaís Ferreira Yoga, aí no Psi, Elias Pereira, bem-vinda também. Silas 2, muito bem-vindo. Temos aqui o doutor Jode, de Hortolândia, ok, lembrei de você, muito bom ter você conosco, aqui da nossa cidade, da nossa boa e velha Jacuba, muito bem-vindo, viu? Carvalho Rossi, entrou aí no canal Mente Quântica, bem-vindo também, querido. Uma outra fobia é a fobia de injeção ou de situações que envolvam sangue. Acontece uma coisa interessante entre eu e minha mulher. Se estivermos viajando de carro e a gente ver que tem um acidente na estrada, ela diz assim, diminua a velocidade porque eu quero ver o acidente. E eu penso comigo, eu vou acelerar porque eu não quero nem olhar para aquele lado. Eu não gosto de ver acidente, de ver o sangue, de ver a pessoa morta, perdendo a vida. Não, mas ela é diferente. Ela quer que passe devagarinho para ela ver o acidente, para ver. Então talvez eu tenha aí um pouquinho de fobia, não é? Dessa coisa do sangue, da injeção. Eu lembro que uma vez, quando meu filho tem 19 anos, quando ele era bem pequenininho, tinha 2 anos, 1 ano, 2, fomos dar injeção, nós fomos, era época de vacinação, e fomos levá-lo para a vacinação. Eu lembro que a enfermeira pegou, ajeitou ele e disse, mãe, me ajuda aqui a segurar o bebê para ele não mexer. E a minha esposa acomodou o meu filho ali, e quando a enfermeira veio e botou a seringa, eu tive uma intuição, um ímpeto de voar na mão da enfermeira e arrancar a seringa da mão dela. Eu não queria que a seringa entrasse no corpo do meu filho, porque eu não queria ver sangue e não queria ver o sofrimento dele. Mas essa é uma questão minha, instintiva. Há pessoas que têm fobias situacionais. Por exemplo, viajar de avião, entrar no elevador, dirigir, locais fechados, por exemplo. Eu tive um paciente que me procurou uma vez, executivo de uma grande empresa. Ele me procurou e falou que tinha fobia de avião. Estava desenvolvendo isso. Ele disse que gostava de viajar sozinho. Quando viajava com amigos de empresa, ele tentava se controlar, tomava calmante, era um sofrimento tremendo. Eu tive uma sessão com ele, tive 2 sessões. Na terceira sessão eu disse, amigo, é o seguinte, está aqui o nome de um amigo, de um profissional, que é especialista nisso e vai ajudar você. Porque
essa sua fobia de aviação não é algo que eu vou conseguir te ajudar da maneira como eu gostaria e como você está me pagando os seus honorários. Então vai nesse amigo profissional que ele vai te ajudar melhor. O psicólogo deve reconhecer o seu limite, o que ele pode e o que ele não pode tratar. E há outras fobias, não é? De se engasgar, medo de vômito, de contrair um vírus, contrair uma doença, e as fobias continuam. Existe uma fobia que é específica. A classificação dela é específica. É a chamada fobia social. O Congresso Brasileiro de Psiquiatria de 2017 identificou que 13% da nossa população tem o transtorno da fobia social. O que é a fobia social? Fobia social é você ter medo, pânico, desespero, pavor, você passa mal, transpira, desmaia, tem taquicardia. Se você tiver que agir em público, se você for comer em público, se você for falar em público. Há pessoas que não conseguem assinar um contrato. Se tiver alguém olhando, que ela vai assinar. É a chamada fobia social. O que há por trás de uma fobia social? Você aí do Psi Elias Pereira, o que é que você acha? O que há por trás de uma fobia social? Não quero que ninguém me veja almoçando aqui no restaurante, me vendo pegando a comida, mastigando, engolindo. Não quero que ninguém me veja escrevendo, assinando. O que há por trás disso? Você do canal Mente Quântica, o que há por trás? Existe o medo do julgamento do outro. Como o outro vai me julgar? Como o outro vai me avaliar? Como o outro vai achar que eu sou? E se eu errar assinando? E se eu estiver comendo errado? E se eu for falar em público e inverter as palavras? E se eu gaguejar? Talvez você não tenha percebido ainda, mas eu sou gago. Eu tenho uma leve gagueira. E é curioso que há 22 anos a minha profissão é falar em público. É dar palestras. É dialogar com pessoas. Mas eu tenho uma leve gagueira. Mas eu toco a vida. E faço meu trabalho. Aliás, eu tenho um amigo, um filho da mãe de um amigo, que mora aqui em Hortolândia. Um amigo muito querido. Nos conhecemos há mais de 20 anos e ele imita eu às vezes, na conversa, né? E ele me imita gaguejando, né? É um amigo querido, Fernando Beyer, esposo da Loren, uma família muito querida. Muito bem, queridos. Então, a fobia social, 13% da população brasileira com fobia social. Terceiro transtorno, não por ordem de incidência, mas por ordem aleatória. É a chamada TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Primeiro eu quero dizer que todos nós temos ansiedade. Se você acordar de manhã, abrir o olho e sentir zero ansiedade, você continua deitado. Se você estiver no emprego, der o horário de ir embora para casa, e você tiver zero ansiedade, você continua no emprego e dorme lá. A ansiedade é que nos faz movermos-nos no mundo. O que é a TAG? A ansiedade do transtorno, o transtorno de ansiedade generalizada. É aquela ansiedade por motivos fortuitos, por motivos pequenos, quase irrelevantes. Questões que você resolve normalmente no dia a dia,
mas que para você se transforma num monstro imenso, muito grande. E generalizada por quê? Porque é uma ansiedade que vai para todas as áreas da vida, para a área familiar, para a área financeira, para a área acadêmica, para o trabalho, para as relações sociais. São pessoas que lidam com a ansiedade o tempo todo. São pessoas que sentem dores no estômago, que sentem uma dor no estômago, uma enxaqueca muito forte, não consegue dormir direito, taquicardia, em situações que uma outra pessoa resolveria com os pés nas costas, como a gente costuma dizer. Mas para quem é diagnosticado como TAG, é uma situação muito difícil. No Brasil, 9,3% da população sofre de TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Estamos falando de pessoas que buscam instituições de saúde. Fora a grande maioria que não busca instituições de saúde para lidar da sua vida mental. Então é claro que esses dados não correspondem com a realidade. Talvez seja 15, 20, 25%, não sei. Não quero dar um número aqui. Mas de fato está fora da realidade. Porque estamos falando de pessoas catalogadas como TAG. Não é? Tendo transtorno de ansiedade generalizada. A maioria desses transtornos que eu estou mencionando aqui, queridos, eles podem ser tratados como? Com uma díade, psicoterapia e medicamento. A psicoterapia, o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista faz. O medicamento é com o seu psiquiatra. A fobia social, dependendo do grau, a TAG também é tratada com psicoterapia e com medicamentos. Uma outra patologia que se tornou muito divulgada no Brasil de uns 20 anos para cá, porque algumas pessoas muito famosas assumiram essa doença, é o TOC. É o transtorno obsessivo compulsivo. Roberto Carlos, por exemplo, já declarou isso. Jô Soares já disse isso muitas vezes. E outras pessoas famosas, que não preciso e nem quero mencionar agora. Estudos estimam que no Brasil existem entre 3 e 4 milhões de pessoas que possuem TOC. São estimativas. Mas, mais uma vez, eu suspeito que o número seja maior. Porque estamos falando de pessoas que buscaram ajuda numa instituição pública ou num profissional particular que costuma manter contato com o seu conselho regional. Então, o número está subestimado aqui, na minha maneira de ver. Quais são os principais toques? Por exemplo, excesso de limpeza. Pessoas que têm medo de contaminação. Compulsão por limpeza. Por lavar as mãos. Há pessoas, homens e mulheres, que têm as mãos enrugadas. Porque elas lavam as mãos 30 vezes por dia. Elas tomam 4, 5 banhos por dia. Elas não vestem uma camiseta 2 vezes sem lavar. O jeans tem que ser passado, senão ela não usa. É o chamado excesso. Eu fico imaginando essas pessoas durante a pandemia. O desespero e o quanto precisaram de uma ajuda médica e psicoterápica durante esse período da pandemia. Porque a pandemia, você não sabe onde ela está.
Então, uma modalidade de toque é o excesso de limpeza. Outra são os verificadores. São aqueles que confirmam tudo, verificam tudo. Se o forno está desligado, se a porta está trancada, se a luz foi apagada, se o ar-condicionado está desligado, aí ele vai e deita. 5 minutos depois ele pensa, será que eu fechei a porta? Deixa eu ir lá dar uma olhadinha. Ele levanta, vai lá e fecha a porta. E com o tempo ele aprende a repetir para ele mesmo, eu estou trancando a porta. E ele tranca a porta. Aí ele volta para a cama. 10 minutos depois, hora que ele está pegando no sono, ele acorda assim, a porta, a porta, a porta. E aí ele corre para a sala para ver se a porta está trancada. Você deve estar pensando, doutor Elias, para de brincadeira, não tem gente assim. Sabe de nada, inocente. Milhões de pessoas assim, milhões. E o tratamento é a psicoterapia e a medicação para reduzir um pouco da ansiedade, reduzir um pouco essa sensação de perigo constante, não é? Mulheres que vão checar se desligaram o forno 3, 4, 5, 6 vezes. Compreende? Pessoas que vão no e-mail para ver se pagaram a conta, que venceu há 4 dias. Os próximos 4, 5 dias ela vai no e-mail para checar se o comprovante está lá, para ver se ela pagou mesmo. Ela sabe que pagou, ela lembra que pagou, mas ela diz, mas e se eu não paguei? E aí ela vai lá e chega para ver o comprovante direitinho. Essas pessoas normalmente se tornam bons contadores, bons auditores da Receita Federal, bons investigadores de polícia. É bom dizer que cada patologia traz o seu lado trágico, mas traz o seu ganho secundário. Essas pessoas que têm toque são ótimos contadores. Se você tem uma empresa, precisa contratar um contador, escolha alguém que tem toque. E dê um bom plano de saúde para ele tratar o toque. Mas o toque vai fazer bem para a sua empresa, porque não vai passar 1 centavo, 1 vírgula. Não estou falando do caráter, estou falando da patologia e da característica. Tá certo? E tem os duvidosos e os pecadores. São aqueles que acreditam que tudo deve ser feito de maneira certa, de maneira correta, que duvidam de tudo, que têm medo de ter feito algo errado. E aqui, eu sou uma pessoa de religião, quem me conhece sabe disso, não é? Mas eu quero reconhecer o papel da religião aqui. A religião tem uma parcela significativa de culpa no desenvolvimento do toque para essas pessoas aqui. Onde tudo pode transformar-se num pecado. Onde Deus é um monstro severo e castigador, com uma lista enorme na mão, checando para ver a mínima oportunidade de mandar você para o inferno. O nome disso não é piedade. O nome disso é toque. Porque a religiosidade, de maneira correta, te dá paz, harmonia, tranquilidade, esperança, confiança na divindade. Excesso de organização, pessoas obcecadas por ordem e simetria, que podem desenvolver superstições por números, cores ou arranjos.
É aquele que chega na sala de espera do dentista, olha para o quadro na parede, ele fica 5 minutos olhando. Se o quadro tiver 1 milímetro fora desse quadro, ele se levanta devagarinho, vai lá e ajeita o quadro. Aí ele volta e senta. É aquele que não consegue lidar com a falta de simetria. E há os acumuladores, não é? Aqueles que vão acumulando tudo, que não dispõem de nada, que não jogam nada fora, que não doam nada, que não vendem nada, e que a casa vai se transformando num grande depósito. E os programas de TV exploram muito isso, né? Então esse é um toque, não é? O que há por trás de tudo isso? Uma insegurança muito grande. Uma incerteza muito grande. Certeza em relação à vida, à subsistência. Não é? Uma outra doença psíquica que acomete os brasileiros, população em geral, é a dependência química. Por exemplo, a dependência do álcool atinge 10% da população brasileira e representa problemas graves relacionados à abstinência no trabalho, ao adoecimento e à mortalidade precoce. O álcool hoje substituiu aquilo que era o tabaco 20 ou 30 anos atrás. Embora muita gente não considere o tabaco uma doença do sistema psíquico, para a psicopatologia, para os profissionais, é uma dependência, é uma doença psíquica. A dependência do tabaco, do álcool e de outras drogas também, que não iremos mencionar aqui por não ser o objetivo dessa live que estamos fazendo nesse momento. Aliás, hoje eu não estou dando muita atenção às pessoas que estão aí, porque o conteúdo é muito rico e eu não quero deixar você sem nada. Eu não quero que você perca nada, não é? Mas a Silvia e Paulo estão aí, prazer ter vocês conosco. Renata Durange, do canal Mente Quântica, também está conosco. É bom ter você conosco aí, acompanhando nossa conversa sobre saúde mental. E o que é que a dependência química pode acarretar para o indivíduo? Algumas coisas. En passant. Queda da frequência e desempenho no trabalho, no estudo, prejuízo social como brigas, acidentes e atividades ilegais, mudanças no apetite ou no padrão de sono, alteração inexplicável na personalidade ou na atitude de humor, irritabilidade ou acesso de raiva e a falta de motivação, entre outros. Agora, no que diz respeito à dependência química, aí, além da terapia, além da medicação, para amenizar a abstinência, para quem está se tratando, é importante a busca de um grupo de apoio, como os alcoólicos anônimos, né? E para cada um dos vícios, existem grupos de apoio em várias cidades. Cabe aí uma pesquisa e descobrir qual que está mais próximo de você, mais próximo da sua cidade. Sexto item, a depressão maior. Eu já falei bastante sobre depressão nas minhas lives, não vou gastar muito tempo sobre isso, né? Apenas lembrar que a Organização Mundial da Saúde aponta que em 2017 a incidência de depressão maior no Brasil era de 5,8%, também subestimado com certeza, não é? O que pode trazer a depressão maior? A depressão maior, alteração no sono, no apetite, dores no corpo, enxaqueca, dores musculares, dificuldade no pensar, dificuldade de concentração, falta de esperança, falta de confiança no futuro. E quando a depressão maior está ligada a sintomas psicóticos, o perigo é maior, como o delírio e a alucinação. A alucinação são pessoas que veem coisas
Isso pode ser um sintoma da depressão. Ou pessoas que inculcam coisas, bota coisa na cabeça e ninguém tira. É um sintoma da psicose presente na depressão. E aí o perigo do suicídio ronda de forma avassaladora no caso da depressão e da depressão maior. A depressão pode ser leve, moderada, grave ou grave com sintomas psicóticos, que é a que acabamos de mencionar aqui. Sétima patologia é a distimia. O que é a distimia? Eu costumo dizer, não de maneira jocosa nem brincalhona, mas para você entender, a distimia é uma depressãozinha. Você tem os sintomas da depressão, mas o sintoma ele não é tão forte a ponto de justificar um diagnóstico de depressão. Mas continua lá a tristeza, continua lá a desesperança, continua lá a somatização, a gastrite, o não querer levantar pela manhã, o não dormir direito. Ok, eu dei uma parada porque saiu do ar, alguém ligou, eu dei uma paradinha, estou voltando agora. Tá certo? Então eu estava falando da distimia. A distimia são os sintomas da depressão no nível menor. O que faz com que a pessoa passe os seus 80 anos de vida com uma péssima qualidade de vida. Quando poderia, com uma boa psicoterapia e com um antidepressivozinho, ter uma vida feliz, bacana, usufruindo, viajando, produzindo, estudando, fazendo seu mestrado, seu doutorado. Não tenha medo da terapia, querido. Não tenha medo de um medicamentozinho que o seu psiquiatra vai te dar. É para lhe dar uma boa qualidade de vida. Passamos da época em que as doenças emocionais era coisa de gente fraca. Doenças emocionais hoje é coisa de ser humano. É coisa de ser humano. E a diferença entre eu e você e quem está internado em algum hospício por aí não é de gênero, é de grau. Nós temos as mesmas características mentais internas. O nível é que muda. E a estratégia de lidar com isso. Mas nós somos iguais por natureza. E entrando nas três últimas questões, transtorno afetivo bipolar. O bipolar é aquele que alterna uma fase de mania e de depressão. Na mania, o que ele faz? Ele tem compulsão alimentar, ele gasta excessivamente, ele tem hiperatividade, ele tem capacidade de discernimento diminuída, ele trabalha ou estuda dia e noite, ele faz gasto que sabe que não vai poder pagar, ele se torna super produtivo, ele abre uma empresa, ele abre uma segunda empresa, ele vira sócio de uma outra empresa, ele não mede consequências por uns 6 meses, depois dá uma diminuída, e aí ele mergulha numa depressão que bota ele na cama por mais uns 3, 4, 5 ou 6 meses. E essa é a vida de quem tem o transtorno bipolar. Sem entrar em maiores detalhes. Ele alterna períodos de euforia com períodos de depressão. Períodos relativamente longos. Não é? Às vezes, a mania é maior, que é a hipermania. Às vezes a mania é menor, que é a hipomania. Não é? Às vezes a depressão é maior. Mas é aquele que alterna estados de humor. E sabe, viver com alguém com bipolaridade não é coisa para os fracos, é para os fortes.
Certa vez eu li uma pesquisa que eu gostaria de não ter lido, mas é uma grande verdade. Alguém com transtorno bipolar está sempre correndo o risco de ter sua relação amorosa desfeita. Porque o parceiro normalmente não aguenta por muito tempo. 3, 4, 5 temporadas de anos e a relação amorosa vai ribanceira abaixo. Porque não é fácil. A menos que o parceiro ou a parceira decida, por amor, por paixão, por um gesto humanitário, vou ficar com você e vamos caminhar juntos. Vou colaborar com você. E aí a coisa anda. 9. Transtorno explosivo intermitente. Isso aqui é o chamado pavio curto. E olha que tem gente que nem pavio tem, né? Quem é o pavio curto? O pavio curto é aquele que dá pancada na mulher, é aquela que voa no pescoço do marido, é aquele que espanca o filho, é aquele que sai no braço na festa, é aquele que no emprego ele peita o chefe, diz o que não deve, tem um ataque de fúria, é aquele que se descontrola. Depois se arrepende, chora, pede desculpa, mas na semana seguinte ele está fazendo tudo de novo. E a terapia é de extrema importância para o transtorno explosivo intermitente, que é o que nós chamamos de pavio curto. E a 10ª patologia, mais comum no Brasil, é o transtorno de personalidade borderline. Aproximadamente 6% da população brasileira é borderline. O que é o borderline? O borderline, queridos, é aquele que está a um passo da loucura. Ele se controla, ele se contém, ele se trata. Mas ele é uma granada onde já tiraram o pino. E a qualquer momento ele pode explodir. Interfere na capacidade de aproveitar a vida, alcançar realização nos relacionamentos, no trabalho, no estudo. Também está associado a problema específico e significativo na relação interpessoal, na autoimagem, nas emoções, no comportamentos, no pensamento. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Ele costuma se envolver em comportamentos de risco, como fazer compras de maneira indevida, se torna um alcoólatra, abusa de drogas, faz sexo sem proteção, se envolve em comportamentos de autolesão, como se cortar ou tentar suicídio. Sua instabilidade emocional é muito forte. Tendem a ter relacionamentos intensos, mas marcado por conflito, discussão e separações frequentes. E são pessoas extremamente ciumentas. Como tratar? Psicoterapia é o tratamento padrão e os psiquiatras podem recomendar medicamentos para ajudar a tratar certos sintomas, como depressão e alteração do humor. A gente poderia dizer que o borderline é aquele que mescla a depressão com a ansiedade, num pacote só, num mix só. E ele vive isso intensamente. Os anos têm me ensinado que, por mais forte que seja a patologia, um bom terapeuta e um bom psiquiatra pode fazer a diferença na sua vida. Alguém me diz no Psi Elias Pereira que parou. Eu queria saber se já voltou, se está tudo ok, ou se esse parou foi aqueles
10 segundos que alguém ligou e acabamos saindo do ar. Estamos ok no Psi Elias Pereira? Manda um joinha aí se estiver tudo bem. Era essa conversa que tinha para hoje. Estamos dando o nosso tempo. Foi muito bom conversar com você. Foi muito bom falar sobre essas 10 principais psicopatologias que atormentam os brasileiros, não é? Essa live ficará salva no canal Mente Quântica. Obrigado, Kênia. Beijo no seu coração. Ficará salva no Psi Elias Pereira, Instagram, ambos. E ficará salva também no meu YouTube, que é Psi Elias Pereira. E a Silvia e o Paulo estão dizendo que está tudo bem. Então, nosso sinal chegou bem hoje para os dois canais. Tá certo? Forte abraço para você. Um beijo no coração e voltaremos domingo que vem, às 7 horas da noite. Eu espero ver você lá. Muito obrigado e foi uma honra tremenda poder conversar com você. Perdoe-me não poder responder tudo que tinha para responder, porque como você viu, não era pouca coisa e eu diminuí algumas coisas aqui, mas eu vou aprendendo com o tempo a trazer um conteúdo melhor para me relacionar melhor com você, tá certo? Para a gente dialogar um pouco mais. Forte abraço e até lá.